Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, na nossa live da quarta-feira. Vamos estar fazendo, então, um regar em cima da mensagem de hoje do Café com Cristo, né? Café com Cristo, do dia 20 de agosto de 2025. Quem quiser assistir a mensagem, está no canal da Rádio TV Menorá, no YouTube também, né? E vamos ver aqui, vamos buscar em cima da mensagem, está chegando mais gente aqui. Irmã Francinete, vamos dar um oi para a irmã. Está entrando aqui. Amém. E então, vamos procurar cavocar a mensagem, né? Vamos aprofundar mais ali. São duas passagens bastante conhecidas nossas, né? Mas que tem muito, sempre tem algo para a gente poder, algo novo, né? Deixa eu só dar uma outra irmã aqui. Espera um pouquinho, que espera, deixa eu saudar as irmãs que estão entrando aqui. Irmã Luzia, bem-vinda, irmã. E a irmã Francinete. Amém? Irmão Marcos. Aí, voltou. Amém, glória a Deus, irmã Francinete, seja bem-vinda, irmão Marcos. Todos bem-vindos aqui, nossa live, então, da quarta-feira. Vamos estar regando a mensagem de hoje ali, né, que falou sobre renovação da mente, né? Sempre tem mais coisa para nós extrair em cima dessa mensagem. Deus, a palavra de Deus é muito profunda, né? Então, vamos começar lendo aqui Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Que foi a mensagem base, né? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler outra passagem também, que tem a ver com essa, Colossenses 3, vamos ler do 1 ao 4. Colossenses 3, que fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, meus irmãos? Então, convidar a irmã Luzia a fazer a oração inicial, iniciando então a nossa live de hoje. Depois vamos estar ouvindo 2 louvores e depois uma mensagem também do outro vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Pai querido e amado, o Senhor nos deu a palavra, Pai querido e amado, de renovar, Senhor, a nossa mente, Pai querido e amado. Senhor, então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu sabes, ó Pai, que nós mesmos, Pai, não temos, Pai, como renovar a mente, Pai. Mas é através da Tua palavra, Pai, é através da busca diária, Pai, de estar ligada nas coisas do alto, Pai, que o Senhor vai nos levar, Senhor, a renovar a mente. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar renovando a nossa mente. Que o Teu Espírito Santo venha estar fazendo uma faxina espiritual dentro da nossa alma, Pai, de tudo, Pai, que não Te agrada. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas transgressões, ó Pai. Nos integra hoje ainda, Pai, no corpo de Cristo, Pai querido e amado. Senhor, não nos deixa, Senhor, nem só por um segundo, Pai querido e amado. Porque sem Ti, Pai, nós morremos, ó Pai. Tanto espiritualmente quanto naturalmente, Pai. Então, renova a nossa mente, Pai, para que nós venhamos estar pensando, Pai, e agindo, Pai, como o Senhor queres, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa live de hoje, Pai querido e amado. Abençoa esta porta, Pai, esta janela, Pai, que estamos aberta, Pai, para nós receber a Tua palavra, Pai querido e amado. Abençoa, Pai, o aplicativo Pão de Judá. Abençoa, Pai, a TV Menorá, a TV por assinatura. Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, pelaquela porta também no YouTube, Pai, que o Senhor abriu, Pai querido e amado. Que as pessoas que entrar, Pai querido e amado, venham estar acessando, Senhor Jesus, essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha ser renovada, Senhor, que o Senhor está trazendo paz, ó Deus, através da Tua palavra, que o Senhor está trazendo vida, salvação,
cura, libertação. Deus, que venha ser feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos leva a te contemplar, nos leva a se alimentar, Pai, da tua mesa. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Pai. Abençoa a palavra apostólica que vai ser liberada, Pai. Abençoa os louvores, Pai. Abençoa a direção aqui também, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada representante que está nesta live, os que estão entrando, os que já entraram, os que vão entrar, os que não entraram. Mas Deus, traz, Pai, as tuas ovelhas, Pai, para se alimentar da tua mesa. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meios de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece eternamente. Que possamos, em nome de Jesus, ter a realidade de que só existe uma videira verdadeira e nós somos os ramos. Então dependemos da videira para que sejam produzidos frutos. Que o Senhor possa encontrar em nós esses frutos, em nome de Jesus.
Eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, 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 comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, e eu agradeço a Deus por esta comunhão em que nós podemos estar todos juntos aqui buscando o maior tesouro desse universo, que é Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus pela comunhão, pela vida dos irmãos que o Senhor escolheu neste mundo do pecado, retirou de lá e trouxe para ser santificado na sua casa, a igreja, o veículo de expressão de Deus para exercer autoridade em toda a esfera natural. Que nós possamos compreender esses mistérios de Deus e a cada dia estar nos motivando cada vez mais a buscar esta santificação, esta purificação das nossas almas, para que possamos servir o Senhor na comunhão com o Espírito. Nós sabemos que o nosso servir ao Senhor depende de um resultado da nossa comunhão com Deus. Não podemos, de maneira alguma, pensar que os nossos esforços, que vêm da nossa própria vontade, as nossas motivações particulares, naturais, possam produzir um serviço que agrade ao Senhor. Muitos enganos ainda há no coração dos cristãos. A respeito deste ponto, nós queremos agora que, neste momento em que estamos aqui para compartilhar as verdades eternas e imutáveis de Deus, porque não mudará por causa do meu querer, da minha vontade. Nós queremos muitas vezes trazer Deus e nos fazer com que o Espírito de Deus se molde às nossas vontades. Isso não é possível, nunca acontecerá. Nós que somos cristãos chamados por Deus, recriados por Deus e estamos em restauração, nós é que temos que nos adequar, nos moldar à sua vontade. É importante cada um de nós abrir o coração para começar a receber essas verdades, para que não venhamos estar lutando contra Deus e desagradando o nosso Senhor e Salvador. E hoje o Espírito Santo traz aqui a todos os irmãos uma palavra que está no livro de Romanos. Gostaria de convidar os irmãos em Romanos, capítulo 12. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos orar, ler 2 versículos aqui. Amém? Primeiro versículo, segundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Repara-se, algo muito interessante. O primeiro versículo fala do nosso corpo, fala da nossa parte exterior. O segundo versículo tem a ver com a nossa alma, os nossos valores imateriais naturais, nossas faculdades que ganhamos do Senhor para a sua expressão. Obviamente que o primeiro versículo aqui, irmãos, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Isso, na figura do tabernáculo, refere-se ao pátio, o átrio exterior, onde ali tem um altar, onde ali vamos para nos consagrar completamente ao Senhor. Entregar nosso corpo vivo ao Senhor significa nos consagrar ao Senhor, nos entregar todo o nosso corpo para servir o Senhor. O nosso corpo precisa estar separado exclusivamente para o uso de Deus. Ali o Senhor trata com o pecado, ali no altar o Senhor separa, nós entregamos completamente o nosso corpo para que Ele use a partir daquele momento. E não podemos mais usar o nosso corpo para outras coisas alheias à vontade do Senhor. Quero dizer aos irmãos que esse primeiro versículo se refere ao altar de holocaustos, onde judicialmente Deus nos compra, nos redime, consagra a Ele, e a partir desse momento somos dele. Esse santuário, esse tabernáculo, que somos nós, está completamente entregue a Ele. Queremos que os irmãos entendam que no átrio exterior, no altar de holocaustos, nós ganhamos a habilitação de irmos ao Santo dos Santos, ali servir o Senhor em comunhão com o Espírito. Quero dizer que o altar de holocausto nos qualifica, nos habilita a entrarmos no Santo dos Santos, ou seja, temos que levar nossa alma ao Espírito para receber as instruções, para receber as revelações da vontade de Deus, do querer de Deus, para servir Ele em comunhão com o Espírito. Isso é, em novidade de vida. Eu não posso determinar o que vou fazer para servir o Senhor. Eu não posso determinar o que eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade porque eu sou do Senhor. Então, minhas vontades, minhas opiniões, meus desejos estão completamente colocadas de lado a partir deste momento. Eu não tenho que dirigir minha vida e nem opinar na vida dos outros mais, porque eu perdi esse direito no altar de holocaustos. Eu agora sou consagrado ao Senhor. Quer dizer que o Espírito pode usar minha alma para servir Deus, exclusivamente os interesses de Deus. Eu agora tenho que levar minha mente, minha vontade, minhas emoções à presença de Deus no Santo dos Santos, para que Ele, com liberalidade, se transfira e venha saturar as faculdades da minha alma,
para que eu possa identificar a sua vontade, o seu querer, me alinhar completamente em submissão a ela, para que Deus possa usar este meu corpo para estabelecer a vontade dele na terra. Para que ele possa resgatar outras pessoas, edificar outras pessoas, consolar outras pessoas, porque esta é a obra do Espírito. E exortar, edificar e consolar refere-se ao tratamento do Espírito para nos tornar completamente submissos ao Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tem coisa complicada nisso, irmão? Não tem. Isso é cruz. Isso é o plano de Deus. Porque o Senhor quer restaurar a sua autoridade na terra. O que é restaurar a sua autoridade na terra? O Senhor quer ser rei também na terra. E o Senhor escolheu eu e você como igreja para exercer essa autoridade na terra, expulsar completamente Satanás e todas as suas coisas deste mundo, deste universo. É através da igreja que o Senhor vai exercer a sua autoridade de colocar para sempre, todo sempre, eternamente, Satanás e tudo que lhe pertence ao lago de fogo, e nunca mais ele sairá de lá para importunar as nossas vidas e complicar os caminhos de Deus. Nós sabemos que em breve esta verdade, esta realidade vai fazer parte de todo o universo. Deus será rei na esfera espiritual, Deus terá um reino também na esfera natural. Nós sabemos que Cristo Jesus foi comissionado pelo Senhor, foi comissionado por Deus para preparar um povo, que levar um povo a uma comunhão com Ele, uma comunhão para que este povo com Deus reine eternamente através da Nova Jerusalém, que é a esposa eterna de Deus. Nós sabemos que a igreja depois passa a ser noiva, depois passa a ser a esposa madura, que viverá eternamente com Deus. Há os estágios da igreja. Agora, por exemplo, nesse momento, todos nós estamos passando pela igreja, o estágio da restauração. Nós somos desposadas como uma virgem pura. E o Senhor está produzindo em nós a auxiliadora idônea. Amém? A esposa eterna de Deus. Obviamente que estamos aqui nos purificando. O Senhor está nos lavando. Porque o Senhor não quer comunhão conosco enquanto ainda tiver a sujeira do universo, que é Satanás. A imundícia do universo, que é Satanás. E nós não somos páreos para nos limpar, não temos poder, não temos autoridade de nos livrar de Satanás. Mas aquele que habita em nós, que é Cristo Jesus, através do Espírito, ele tem poder e autoridade no céu e na terra para fazer a limpeza deste universo. O seu sangue derramado já consumou a vitória. É só aguardar e perseverar até o fim. Nós não podemos, irmãos, estarmos parados na vida da igreja sem avançar no conhecimento espiritual, sem aplicar os conhecimentos dos nossos membros, sem praticar esta verdade. Nós não podemos ser devagar, morosos, lentos nessa parte, não. Nós temos que agilizar o nosso conhecimento espiritual. Nós não vamos tocar Cristo e tocar a Bíblia para apenas ter conhecimento. Nós temos que tocar o Cristo para nos alinhar, nos adequar com a vontade de Deus. É esse o querer do nosso Senhor. E é por isso que Ele te trouxe para a igreja. Não para te salvar e te dar vida eterna, mas também te purificar para te proporcionar a vida eterna. Como você terá vida eterna se não está livre das trevas? Não tem como, irmão. O Senhor tem que fazer a obra de lavagem pela palavra. Está fazendo isso. O Senhor não só nos ganhou
nos conquistou e nos deixou de lado. Não, Ele continua trabalhando em nós para nos limpar completamente. Que você perceba, entenda isso e coopere com o Espírito nesse processo para que isso ocorra o mais rápido possível. Nós sabemos que o ego é o inimigo de Deus hoje, não é mais Satanás, mas aquilo que Satanás produziu, que ficou em nós, que é o ego, isso é o elemento natural que precisa ser desfeito pela autoridade de Cristo. Então você abre o teu coração e coopere com Deus para que esta força natural venha a ser vencida o mais rápido possível. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esta mensagem, por esta palavra, nesta reunião da mesa dos pães aqui na Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Então, vamos hoje estar procurando buscar nesses 2 versículos, né, que são bastante conhecidos nossos, mais revelação do Espírito em cima deles, né, que são versículos importantes, Romanos 12, 1 e 2, que falam sobre a restauração da alma, né, que a gente chama de salvação orgânica. Até o 11 ali, Romanos falava sobre a regeneração, salvação judicial, que a gente chama, né? E aqui ele começou a falar, então, sobre a restauração orgânica, ou a nossa alma inclinada para Deus, inclinada para o Espírito, né? Ela sai, então, da inclinação da carne, velha natureza, e a hora que ela se inclina, então, para o Espírito, começa, então, o processo de restauração da autoridade de Deus na nossa alma, né? Que tudo começa dentro do homem. Depois, então, a hora que Deus restaura a autoridade dentro de nós, então a autoridade dele é manifesta fora e cumpre o propósito de Deus, que é implantar o reino dele na terra, ele ser autoridade, então, na terra. Amém? Então, vamos ver esse primeiro versículo, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ficar só com esse primeiro aqui. O que o Espírito falou aqui? Então, aqui, então, Deus usava o apóstolo Paulo, e ele falava aqui, então, aos irmãos lá da igreja de Roma, né, os romanos. Então, rogo, pois, meus irmãos. E ele falava do que ali? As misericórdias de Deus. Quer dizer, toda a obra de Deus que ele fez de salvação em nós, homens pecadores, foi pela misericórdia, né? Então, Deus queria, então, que nós tivéssemos realidade disso, que tudo foi a misericórdia, tudo foi o amor de Deus. Dá para a gente relacionar com outra passagem, vamos vincular ela aqui, para a gente ter mais revelação. 2 Coríntios 5, 14. Vamos vincular com essa outra, para que o Espírito possa abrir mais para nós, então, essa passagem. 2 Coríntios 5, 14, 15. Vamos ler os dois aqui. Então, pois o amor de Cristo nos constrange. Então, o que o Paulo falava ali, que a obra de Deus através de Cristo deve nos constranger, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Ele morreu por todos nós, né? Logo todos morreram. O versículo 15... E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, né? A vida egoísta, a vida do ego, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? Então aqui a gente vê que toda a obra de restauração da alma, a base é o amor de Deus. Então ali ele dizia assim, que Deus dê para nós, cristãos, que ele salvou realidade, do amor que ele teve por nós. Jesus morreu por nós. Jesus, que era o próprio Deus, morreu na cruz por nós. Que esse amor, que essa entrega dele nos constranja, né? E toda a obra de Deus é pelo amor e pelo constrangimento amoroso dele. Por isso que fala aqui, para que aquele que por ele morreu, aliás, no iniciozinho ali, ele morreu por todos, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si mesmos, né? Vamos voltar, então, agora de novo para Romanos 12, 1, né? Amém? Então, olhando de novo o versículo agora, então, rogo os irmãos, pela misericórdia de Deus. Então, nós temos que olhar e ver o quanto Deus foi misericordioso por nós.
quanto ele foi misericordioso com cada um de nós, né? Que apresenteis, então, se eu tiver esse constrangimento, se o amor de Cristo me constranger, o que eu devo fazer? Então, toda a obra de Deus deve envolver constrangimento e o amor que eu tenho por Deus, o amor que eu tenho por Cristo, né? E então, pelo amor que eu tenho por Cristo, ele dizia o quê? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, a gente vê aqui que ele fazia uma relação com o Velho Testamento, a Velha Aliança, onde tinham os sacrifícios, os holocaustos que eram feitos lá pelos pecados, né? Eles eram, então, o sacrifício era colocado no altar do holocausto, eram queimados, tudo ali, e subia com um aroma agradável a Deus. Mas hoje, então, não é mais o sacrifício morto. Deus não chama para nós morrermos, né? Que nem acontecia lá no Velho Testamento. Ele sabia que aquilo ali tudo representava o sacrifício perfeito de Cristo. Jesus já fez o sacrifício perfeito, né? Não é necessário mais sacrificar animais. Mas aqui ele chama que, pelo amor, eu apresente o meu corpo como um sacrifício vivo, que seja santo e agradável a Deus, né? Então, irmão, vamos relacionar, então, com o processo de salvação da nossa alma, que é o que acontece hoje com a gente, né? Deus está trabalhando o nosso coração. Ele quer inclinar, então, ele quer inclinar a nossa vontade para ele, né? Que eu possa hoje ser dirigido não mais pela carne, velho homem, isso aí tem a ver com velho homem, velha natureza. Enquanto eu estou sendo dirigido pela carne, né, pelo ego, eu ainda estou apresentando para Deus o velho homem. Mas ele não quer que eu apresente o velho, ele quer que eu apresente o novo homem. Então, para eu apresentar o novo homem, eu tenho que me inclinar para o Espírito, né? Amém? Então, a velha natureza vai ter que ser queimada, né? Mas lá no Antigo Testamento realmente era queimado o sacrifício, né? Mas hoje, então, no processo de restauração da alma, quando é que a velha natureza é queimada em nós, né? Amém? Que hoje também tem, né, esse processo de queimar. Vamos ver aqui uma passagem que mostra como é que isso acontece. Uma passagem que nós também conhecemos bastante. É Mateus 16, 24. Aqui é Jesus falando, ó. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Então, quando é que a carne, que o velho homem é queimado? Né? Quando eu me nego. Amém? Então, sempre que eu me nego, que eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha, não a vontade do velho homem, né? Eu estou apresentando para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, né? Alguém me magoa, né? O que a palavra diz? Para eu perdoar. O que eu faço? Eu vou ficar irado com a pessoa, vou me vingar, vou encher de desaforo? Não, né? A carne tem que queimar no altar, irmão, amém? Quando é que vai queimar essa carne aí? Quando eu me nego, né? Eu escolho, então, praticar a palavra de Deus. Eu escolho perdoar. Amém? Aí o sacrifício é vivo, é santo e é agradável a Deus. Amém? Né? Isso envolve o quê? Eu estou tomando a cruz e eu estou seguindo Jesus, né? Amém? Então, esse aí é o processo, aí explica esse versículo aí, então, de Romanos 12, 1. Vamos ver de novo, mais uma vez, Romanos 12, 1. É importante a gente ver para que o Espírito possa abrir para nós isso aí. E a gente possa entender o processo de restauração orgânica, né? Nossa alma volta ao comando de Deus. E quando eu faço isso, olha o que diz aqui, né? Que é o meu culto racional. Por que culto racional? Porque eu escolhi. Amém? Envolveu uma escolha minha, né? Então quer dizer o quê? Tem uma parte que Jesus já fez por mim, né? Ele fez tudo. Mas tem uma parte que eu tenho que fazer. E qual é a parte que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus, né?
Aí vai envolver o quê? Um processo de consagração, assim como aquele animal era consagrado a Deus ali, né? Eu também estou me consagrando a Deus. E nesse momento que eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha, o que acontece? Eu estou tendo um momento de adoração a Deus. Eu estou adorando a Deus. Vamos ver outro versículo que mostra isso. Vamos ver aqui também, João 4, 23. Esse versículo fala sobre adoração, né? João 4, 23, olha aqui. Mas vem a hora, e já chegou, Jesus está falando isso aqui, né? Lá para a mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores, olha aqui, Deus quer verdadeiro adorador, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, né? Então, quando eu me nego para fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo o quê? Né? Se eu faço isso, é por amor a Deus. Eu estou tendo um momento de adoração. Eu estou adorando o Pai em espírito e em verdade, né? Porque eu escolhi. Amém? Eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Por quê? Porque eu estou me consagrando a Ele. Eu estou rejeitando a velha natureza. Então, tudo isso aí é o primeiro processo, né? Que pode ser associado lá com a parte dos sacrifícios que tinha lá na velha aliança, que tinha ali, então, do tabernáculo ali, né? Tem aquela parte ali que mostrava isso, que eles eram colocados no altar, o animal era sacrificado, ele era consagrado a Deus ali, né? Era queimado totalmente, quer dizer que a minha entrega para Deus deve ser total, tudo ali ministrava isso, né? E aí subia com um aroma suave a Deus. Quando eu escolho obedecer a Deus, aquilo que eu fiz vai subir como um aroma suave a Deus, de adoração a Ele, né? Então eu apresentei o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Amém? E esses adoradores que o Pai procura, né, para seus adoradores hoje, né? Amém? Mas vamos passar então agora, essa foi a primeira parte do versículo. Vamos ver a segunda parte aqui. Então, a primeira parte, ela fala, na verdade, na consagração. Agora, o Romanos 12, 2, né? E então, diz assim, então, e não vos conformeis com este século. Aí envolve o quê? Século envolve o mundo, né? Que eu não devo tomar a forma do mundo. Eu não devo agir conforme o mundo. Deus quer que eu haja de um modo diferente. Isso aí também envolve a minha adoração para Ele. Agora, para eu agir de um modo diferente, tem que acontecer o quê? Transformai-vos, eu tenho que ser transformado. Como é que eu vou ser transformado? Pela renovação da mente. Amém? Como é que eu vou renovar minha mente? Tem que sair os princípios do mundo, aquelas coisas que eu aprendi desde pequeno, às vezes tudo errado. Tem pais que também ensinam a palavra para o filho, né? É muito bom que os pais desde pequeno ensinem a palavra para o filho, né? Ele vai recebendo já a semente ali, que está sendo plantada no coraçãozinho dele. Mas muitos de nós fomos ensinados todo errado, né? Ensinados a se vingar, aquela coisa toda, né? Então, eu não devo me conformar com o mundo, eu tenho que me transformar. Mas para eu ser transformado, a minha mente tem que sair os valores, os princípios do mundo e entrar no lugar os princípios de Deus, né? Então, sai aquilo que é do mundo e entra o princípio de Deus, que aí eu vou estar sendo, a minha mente está sendo renovando, e à medida que a mente é renovada, eu vou estar sendo transformado, né? A minha alma sai do comando da carne, do ego, e vai para o comando do espírito, né? Eu começo a mudar, eu vou agir diferente, as pessoas vão olhar para mim e vão ver, tá agindo diferente, não era assim. Por quê? Minha mente está sendo renovada. Porque eu escolhi, que aí envolve uma prática, né? Eu escolhi praticar a palavra de Deus. Por isso que diz, né? Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvinte, né? Amém? A hora que eu começo, então, a praticar a palavra. Não basta eu conhecer, tem que praticar, né? Eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né?
Mas para isso é importante. Outra passagem, vamos associar com outra passagem aqui, vamos ver Colossenses 3, vamos ver aqui a partir do 1. Para minha mente ser renovada, aqui o Colossenses fala, então, como é que eu devo proceder. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, eu fui ressuscitado, né? O batismo representa a morte e ressurreição. Eu já me batizei, já aceitei Jesus, então eu fui ressuscitado com Cristo. Eu sou uma nova criatura, né? Então, buscai as coisas lá do alto. Eu tenho que começar a buscar as coisas de Deus, onde Cristo vive, aceitado à direita de Deus. Eu estou no mundo, mas eu não sou mais do mundo. Eu não ando conforme o mundo, né? Quer dizer, eu vou continuar trabalhando, vou continuar tendo a minha vida, mas eu ajo de um modo diferente, que os princípios que eu estou sendo, né, regrado são os princípios de Deus, né? Então, ó, versículo 2 também. Aqui, algo muito importante, pensar nas coisas lá do alto. O que é pensar nas coisas do alto, né? Então, se eu conheço a palavra, é importante não só eu ler, mas eu meditar na palavra, né? Não lembro o que foi falado lá para Josué, né? Medita nela dia e noite. Então, a palavra de Deus tem que estar na minha mente. E não basta eu conhecer, eu tenho que meditar nela. Deus tem que falar comigo através da palavra dele, né? Amém? Claro que isso envolve o Espírito Santo. A gente sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Jesus dizia que as minhas palavras são espírito e vida. É uma obra, então, que envolve uma vontade minha, uma parte que eu tenho que fazer e uma parte que Deus faz. Mas a minha parte eu não faço. Amém? Por isso que a gente tem que ter essa realidade também, né? Aqui, para concluir, vamos concluir o 3 aqui, que fala assim, porque morrestes, quer dizer, o velho homem já morreu. Agora, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Né? Vamos ver o 4, então. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também seriam manifestados com ele em glória. Porque o objetivo final é o quê, né? Glorificação. O processo de restauração da alma é para que eu seja glorificado, né? Amém? À medida que a minha mente é renovada, eu vou trocar os princípios, né? Eu vou ser regrado, então, pelos princípios de Deus, não mais do mundo. Aí o Espírito começa a dominar minha alma, né? Não é mais a carne que domina. E eu vou rumo, então, à glorificação. Eu estou, então, entrando naquele rol dos vencedores, que a Bíblia chama, né? Nós somos chamados a ser vencedor. E nós temos que vencer quem? O ego, né, irmãos? Amém? E o ego é vencido pela minha obediência à palavra, né? É pela obediência à palavra que a vossa alma vai sendo transformada, liberta das coisas velhas e antigas. Amém? Então, vamos ver aqui o último versículo aqui, vamos ver Efésios 4, agora 17, vamos ver aqui, para a gente finalizar. Efésios 4, 17, que fala assim: isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, né? Deus nos chama a andar diferente, não andar mais como gentios, né? Eu não posso andar mais na vaidade dos pensamentos velhos, das coisas antigas. Vamos ver agora, mesmo Efésios 4, só vamos ver o 22 e o 24. Vamos passar direto para o 22 e 24, que fala assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha, esse é o processo todo que a gente passa. Eu tenho que me livrar do quê? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, as paixões da carne, né? E o versículo 23 agora, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha aqui, né? A renovação da mente. E agora o 24, que é o resultado de tudo aqui. E vos revistais do novo homem. Né? Eu tenho que ser revestido do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Resultado final. Tem a morte definitiva do velho, corpo do pecado, né? É destruído, amém? Eu vou viver pela nova vida, que é o novo homem, né?
Amém, meus irmãos? Então, quisemos então regar aqui da mensagem, Romanos 12, 1 e 2 aqui, né? Que todo esse estudo possa ajudar cada um de nós a entender mais esse processo de restauração da nossa alma, que a gente possa meditar nesses versículos, ter luz, né? Para que esse processo possa ser concluído e que nós possamos, então, ser vencedores, que a próxima etapa agora é reinar com Jesus, né? Amém? Milheiro da Paz. É a próxima etapa que vem agora, chamado 7º dia. Amém? Mas então, irmãos, eu vou abrir para vocês. Possam compartilhar, que tem mais, hoje tem mais irmãos aqui que também podem compartilhar. Pelo menos não são os que, eu sei que eu chamo de tem os quietinhos, que não gostam de falar, então a gente respeita, né, meus quietinhos. Mas hoje não tem só quietinho aqui, né? Amém? Então vamos abrir para vocês falar aqui, irmãos. As irmãs aqui que sempre tem algo para acrescentar aqui. Amém? Está aberto para vocês agora. Amém? A irmã Luzia disse que ia compartilhar um pouquinho do seminário que teve lá, né? Foi em Jacobina, né? Seminário no fim de semana. Deus operou muito. Pode compartilhar um pouco aí, irmã, também. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje foi uma meditação, né, bem interessante, né? Que como é que a gente vai renovar a nossa mente? Então, tudo assim, é tudo do agir do Senhor, né? A gente acha que não, mas é uma coisa interligada com outra, né? Como é que eu vou, né, renovar a minha mente? Eu vou renovar a minha mente, irmãos, através do quê? Da palavra, né? Porque o seminário aqui que teve em Jacobina, o nome foi Fortalecimento Espiritual, né? E aí tem tudo a ver assim, porque é algo assim que parece que não parece, é sobrenatural. Tá ligando uma palavra com outra, tudo tem a ver, né? Que nós temos que renovar a mente. E aqui o seminário, o primeiro passo, né? A gente leu, foi em Efésios 6, 10 até o 20, né? Falou assim, né? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os ossos espirituais, né? Mas, assim, irmãos, eu quero primeiro que os irmãos vá lá em João, né? João 6:57. Todo mundo já conhece essa palavra, mas é uma palavra, assim, irmãos, que é forte e a gente vai saber o porquê que a gente temos que ler, né? Essa é a verdade. João 6:57 diz assim, ó, irmãos. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverás. Amém, irmãos? Então aqui está dizendo, quem de mim se alimenta, por mim viverás. Jesus ali, ele disse que ele, assim como eu, né, assim como o Pai que vive e me enviou, assim eu vivo do Pai, pelo Pai. Então, Jesus se alimentava de quem? De Deus, que era o Pai. E aí ele continua, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Jesus está falando isso. Se eu me alimento dele, eu vou viver por ele. Mas como é que eu vou viver de Cristo? Eu vou renovar a minha mente se eu não estou pegando na palavra. Né, irmãos? Muitas vezes nós cristãos, irmãos, a gente temos um grande engano na nossa mente de pegar a Bíblia, né? Eu não estou falando os irmãos aqui não, mas tem muitos cristãos, irmãos, milhares e milhares e milhares de cristãos, né? Que só pega na Bíblia quando vai na igreja ou quando vai em um culto familiar. Essa é a verdade. Muitos cristãos não pegam a Bíblia em casa de forma nenhuma, só pega quando vai em um culto. E isso está errado, irmãos. Se o Senhor disse o quê? Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Como é que eu vou me alimentar de Cristo se eu não pego na Bíblia? Porque, irmãos, nós se alimentamos o quê? 3, 4, 5 vezes no dia, né? Naturalmente, né? Tem um café da manhã. Aí muitos ainda tomam um lanchinho, né, da manhã, né? A merenda de manhã, que é umas 10 horas da manhã. Aí vem o quê? O almoço. Aí, depois do almoço, vem 3 horas da tarde, que é a merenda da tarde, e vem o jantar. 5 vezes a gente alimenta o nosso corpo. Corpo natural. Então, irmãos, imagine só o nosso espírito. Se eu não pego na Bíblia, se eu não dou as primícias, se eu não me alimento,
Como é que Cristo vai viver através de mim, irmãos? Se eu não estou alimentando Cristo, se eu não estou me alimentando dele? Então, irmãos, primeiro passo ali, né? Nós precisamos ir para a palavra. Precisamos pegar a Bíblia. Precisamos nos alimentar da Bíblia. Porque, irmão, se eu não pegar na Bíblia, irmão, não tem nada certo. O Senhor disse aquela palavra, meu Deus, deixa eu ver se é João 8. Deixa eu ver se é, viu, irmãos? Todo mundo conhece também. João 8:32. Diz assim, irmãos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Mas me digam uma coisa, irmãos. Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não tenho intimidade com a palavra? Se eu não tenho intimidade com a Bíblia? Se eu não sinto prazer em me alimentar? Se eu não tenho vontade de pegar na Bíblia? Né? Ali, irmãos, no início, ali no Velho Testamento, fala que... como era o nome dele, meu Deus? Daniel orava 3 vezes ao dia. E muitas vezes a gente bota assim na cabeça, Daniel orava 3 vezes ao dia, então ele não lia a palavra. Ele só simplesmente orava. Mas como é que Daniel ia orar segundo o desígnio do Senhor se ele não sabia pelo que orar? Né, irmãos? Então eu creio que Daniel, ele pegava a palavra ali. Porque, irmãos, a gente orar é a gente falar com Deus. E Deus falar com a gente também. Quando eu abro a Bíblia, é a boca de Deus aberta. Deus quer falar comigo. Muitas vezes eu acordo ansiosa, preocupada, com dores, ou alegre, né? Ou estressada. E muitas vezes, irmãos, eu só vou orar, ou eu vou chorar, ou eu vou louvar, mas eu não pego a Bíblia. E como é que Deus vai me responder aquilo que eu estou passando se eu não pego na Bíblia? Então, irmãos, a importância da gente pegar a Bíblia, da gente meditar aquela palavra, ver o que é que Deus quer falar com a gente, né? E ali também, irmãos, foi falado sobre, para a gente não pegar a Bíblia, as distrações de Satanás. Olha só, irmãos, como é interessante as distrações de Satanás. Agora a gente na live, a minha mãe me ligou bem umas 10 vezes agora, e eu negando a ligação dela. Isso é o que, irmãos? Distração. Aí o diabo falou assim, atende a tua mãe, ela tá operada, quem sabe ela tá passando mal. Não, Deus vai resolver, Deus tá lá com ela também. Então, irmãos, muitas vezes o diabo ele lança muitas coisas na nossa mente. Só é o Senhor falar de um lado, o diabo fala do outro. Aí o Senhor fala assim, minha filha, vai para a palavra. Eu vou falar de mim, irmãos, um testemunho. Um dia desses eu tava com muita vontade de ler uma apostila, muita vontade de ler uma apostila mesmo. Não me lembro qual era. Só sei que o Senhor me traz a apostila, eu tava passando por uma determinada situação, e o Senhor falou assim, ó, pega aquela apostila. Irmãos, no momento que eu fui no quarto pegar essa apostila, olha só a distração. Meu celular tocou no WhatsApp. A minha cunhada ligou para falar de besteira, e aí eu fiquei, horas falando com ela e aquela vontade passou. Então, irmãos, a gente tem que se alimentar de Cristo, a gente tem que vigiar nossa mente. Porque o Senhor tem falado conosco 24 horas, irmãos. Mas muitas vezes a gente não está atento ao fluir do Senhor. O Senhor fala com a gente antes da gente chegar até onde a gente vai pegar aquela palavra, vai ter acesso melhor com Deus. O diabo já roubou aquele pensamento, aquela bênção que Deus nos deu. Então, irmãos, eu tenho certeza que se eu atendesse o telefone agora, eu já tinha saído da live, não ia mais nem entrar, porque eu ia ficar com vergonha. E eu sei que Deus está no controle. Então, a gente tem que vigiar, irmãos. Muitas vezes, irmão, o Senhor nos levanta na madrugada para a gente orar, para a gente pegar na Bíblia, para o Senhor nos dar um versículo para a gente orar em cima daquele versículo. Aí o diabo vai e bota na nossa mente. Não, vai lá no banheiro, faz xixi e volta. Olha só como a nossa mente é enganada, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos renovando a nossa mente através da palavra, irmão.
Porque quando a gente renova, a gente deixa o Espírito Santo renovar a nossa mente através da palavra. Quando vier que o Senhor lançar alguma coisa para a gente fazer, ou orar, ou fazer alguma coisa para Ele, quando vier a segunda mente, a segunda voz na nossa mente, vai fazer alguma coisa, vai ler, vai assistir, aí nós vai saber discernir. Não, isso não é de Deus, não. Deus falou que é para mim fazer isso. Então eu vou fazer. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. O primeiro passo, pegar na Bíblia, irmãos. Temos que pegar a Bíblia e deixar esse como é que se fala, irmãos? Essa tradição de pegar na Bíblia só quando a gente vai assistir um culto, quando a gente vai para a igreja. Temos que parar com isso. Temos que pegar mais na Bíblia. E temos que ruminar sem distração. Irmãos, tem vezes que eu tenho que desligar a internet do meu celular. Muitas vezes eu tenho que desligar a internet, ou então eu tenho que desligar o meu próprio celular, porque toda vez que eu pego uma apostila, por isso que eu disse até a irmã Núbia, ela tá de prova aí. Eu parei de ler apostila, eu tô parada de ler um pouquinho, porque toda vez que eu vou para pegar, o diabo me lança alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, ou então o telefone toca, ou acontece outra coisa. Não, vou desligar o celular. Se tiver, hoje mesmo eu fui com foco, hoje eu acordei já com foco. Chegar na roça, eu vou orar e vou ler uma palavra. Irmãos, foi maravilhoso. Toda vez que eu chego na roça, a primeira coisa eu vou pro joelho. Mas eu vou pro joelho, mas eu vou ler, eu vou orar o que eu quero. Eu não vou ler o que a palavra quer, o que Deus quer. Então, irmãos, a Bíblia é o manual de Deus. Como a televisão tem seu manual, irmãos, nós temos nosso manual. E que nós viemos acessar esse manual para a gente viver. Em nome de Jesus. Então, vamos vigiar as distrações, vamos tampar as brechas também. Para quando o Senhor falar de um lado, a gente não prestar atenção na segunda voz. Amém, irmãos? Então, amanhã eu falo um pouquinho mais, que já está fechando 8 horas, e que Deus abençoe os irmãos. Amém, amém, irmãos. Então, lembrar que nesse sábado vai ter uma live especial, né, com o Ministério da Palavra. Né? Vai ser sábado, 21h30, e o tema é Consciência Limpa, né? Sábado, 21h30, live especial com transmissão pelo YouTube, através do canal da Rádio e TV Menorá. Próximo sábado agora, fim de semana, né? E eu lembro sempre a vocês todos que estão assistindo o canal, tu assistiu o vídeo, gostou do vídeo, não é inscrito no canal, né? É importante tu nos auxiliar com a tua inscrição, né? Te inscreve no canal, não é inscrito, inscreve no canal, curte, tu gostou, curte, comenta, compartilha, tudo isso vai ajudar que esse canal seja mais divulgado e a mensagem, então, vá mais longe para mais pessoas, né? Então, eu sempre lembro isso, e é um auxílio que tu pode fazer para a gente, né? Já notei que nossos views têm aumentado ali, então sempre tem mais pessoas do que inscritos, então é sinal que teve pessoas que assistiram, mas não se inscreveram, né? E às vezes não é porque a pessoa não... Eu já vi que tem pessoas que às vezes não sabem, né? Já acontecia da pessoa dizer, já estou inscrito, aí ela mostra para ti, não, tu não tá, não, só assistiu o vídeo, né? Então não é só assistir, tem um lugarzinho ali, o inscrever-se, tem que clicar em cima do inscrever-se, que aí sim tu vai estar inscrito no canal e vai ajudar nós que essas mensagens possam, então, ser mais divulgadas pelo YouTube. Amém, meus irmãos? Então, nosso tempo já está terminando aqui, mas amanhã nós vamos estar de volta, né, às 19 horas, e eu vou pedir então para a Nora fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, nos entregar a Ti nesse momento, Senhor. Entregar a Ti, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, Senhor. Clamar, Senhor, que Tu possa adentrar dentro do nosso coração, Senhor. Que Tu possa estar limpando, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor. Tu possa estar purificando a nossa vontade, Senhor, curando as nossas emoções, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que Tu venha estar fazendo uma obra, Senhor, de edificação dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Dissipa com as trevas em nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que Tu venha, Senhor, estar operando em nós, Senhor.
que essa obra, Senhor, que tu já iniciaste, Senhor, quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos batizados, Senhor, tu possa estar concluindo essa obra em nós, Senhor, em nome de Jesus, antes de término dessa era, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, e clamamos, fica conosco, Senhor. Nos edifica, nos restaura, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, a irmã Luzia, a irmã Núbia, Deus abençoe, minha irmã. Essa amanhã eu vou compartilhar um pouquinho também, né, irmã? Amém. O irmão Sullivan, o irmão Marcos e a irmã Elizabeth. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Amanhã voltamos de novo nesse mesmo horário. A paz de todos. Amém.